Seja muito bem-vinda a mais um podcast Empreendedora Selvagem. Eu sou a Isa Moreira Eu sou a JJ. e nesse podcast nós aprofundamos temas sobre o universo feminino, fazendo você pensar sobre a sua vida, o seu cotidiano de uma forma selvagem, fazendo você se conectar com a parte mais autêntica que tem dentro de você. E qual que é o tema de hoje, Jota? É um tema muito falado entre as mulheres. Síndrome da impostora. Boa! Então vamos lá. Vamos lá? Bom, primeiro de tudo, síndrome da impostora é um termo que está sendo bastante falado por aí, né? Você acredita que esse termo está sendo usado da forma correta ou virou um rótulo que as pessoas escolhem qualquer insegurança que elas têm? Virou rótulo. Síndrome da impostora não é uma síndrome, né? Apesar desse nomezinho, que parece até que é um diagnóstico, né, de um transtorno, alguma coisa, não existe isso. O que existe é uma crença nuclear de desvalor ou de desamparo que faz a pessoa desenvolver um processo de baixa autoeficácia que faz com que ela se sinta impostora em alguma ação que ela está fazendo. Então, acabou virando rótulo para qualquer tipo de insegurança que a pessoa tenha, ela já utiliza esse termo, síndrome da impostora. Mas, na verdade, nem é uma síndrome, não existe isso. Você já falou também que isso pode. Essa sensação ela pode chegar quando não existe um preparo, né? Pela falta de preparo. E como que você diferencia o que de fato é a síndrome da impostora e o que de fato é uma falta de preparo? Às vezes é só incompetência mesmo. E às vezes é uma construção social que põe a mulher para duvidar da própria capacidade, né? Então, qual é uma maneira simples da gente entender se de fato somos impostoras ou estamos com uma crença que está nos fazendo acreditar? Se pergunta da seguinte maneira: se alguém me parar e me fizer 10 perguntas técnicas sobre esse tema, esse assunto, essa área de trabalho, sem que eu tenha nenhum preparo, eu consigo sentar e falar e responder com segurança a essas 10 perguntas técnicas? Se a resposta for não, opa, de repente tem uma impostora aí, né? De repente está precisando realmente de um pouco mais de preparo. E tá tudo bem a gente admitir isso, porque isso faz com que a gente se prepare mais. Mas se a resposta for sim, consigo. Me bota ali sentado no meio-fio, me dá um guardanapo e uma caneta Bic que eu explico tudo sobre isso, porque tá aqui na minha cabeça pulsando. Você não é impostora. Você tem o conhecimento, você tem a competência. O que está acontecendo é que você precisa fortalecer o seu lugar de poder pessoal. E aí já é uma outra parada, não tem nada a ver com síndrome da impostora. E me fala então sobre isso, sobre essa mulher que tem o preparo, ela tem o conhecimento, né? Ela detém a informação, ela pode, né, se assumir nesse lugar, mas vem essa insegurança da síndrome da impostora. O que está acontecendo ali? Ela tem tudo, ela consegue responder as 10 perguntas, mas ela não consegue se posicionar como uma profissional e bater no peito e falar, eu sou essa profissional. Já muitas vezes é falta de referência. Né? A gente precisa de referência. Quando a gente cresceu, quando você era, por exemplo, você era criança, qual que era a sua referência de brinquedos? Boneca. Boneca. Bebês. Bebês, né? Tinha o meu bebê, cozinha, né? Barbie, todos os tipos de Barbie possíveis e imaginários, né? E tudo mais. O que esses brinquedos diziam para você? Qual que era a mensagem que eles passavam? Que eu precisava casar, ter uma família Ser e ser mãe. dona de casa. Dona de casa, né? Então, as panelinhas, os bebês, né? E tal. Aí, de repente, você cresce e você diz não para isso, ou você diz não só isso, eu quero outras coisas para além desse universo do meu bebê, da sessão de brinquedos infantis. Cadê as mulheres que fazem isso? Cadê as referências? Aonde que você cresceu vendo essas mulheres? Quais são as referências de sucesso que você tem? Né? Por exemplo, o que você aprendeu sobre sucesso com a sua mãe?
A fórmula padrão de sucesso: casar, ter filhos, um trabalho, ou que pode ser ou o concurso público, ou num trabalho de carteira assinada. E é isso, casinha, filhos, e isso é sucesso. E ser empresária? E Palestrante internacional? Jornalista, apresentadora de TV? Nada ainda tem um disso? agravante, né? Bom, não sei, mas dentro da minha realidade, a minha família, a minha mãe, pela falta também de acesso dela e de conhecimento, na cabeça dela, as possibilidades de profissão também eram muito reduzidas. Então, você faz direito para você ser advogada, ou você faz medicina, ou você faz administração, ou educação física, é só o que se conhece do mundo, né? Então, eram também as referências que ela me apresentava de possibilidade de profissão mesmo. Você entendeu agora? E aí, essa mulher, quando ela começa a viver e se deparar com outras oportunidades, ela não recebeu preparo para isso, ela sequer viu essa possibilidade, entendeu? Eu tenho uma amiga, a Gi, beijo, Gi, te amo. A Gi tava, outro dia ela me ligou, vou fazer um exposed de Gisele agora. Ela me ligou porque ela assistiu a série das Paquitas, que tem, eu não sei em qual streaming desse aí, que tem a série das Paquitas. E aí depois eu fui assistir por causa da Gi. E a Gi me ligou muito impactada pela série. E aí, além de tudo que conta na série, da menina ser muito jovem, dela ter que ser loura, e da coisa da menina, de dizerem pra menina que ela era gorda e que ela tinha que trabalhar doente. Para além de tudo isso, o impacto principal da Gisele, que é uma mulher morena, né? Então ela tem a pele bem bronzeada de sol, cabelo preto e tal. Ela é uma mulher caucasiana. Ela falou assim: sabe o que que me caiu a ficha agora, quase aos 40 anos? Que eu sonhava em ser Paquita, mas que eu nunca me permiti sonhar, porque esse não era meu lugar de referência. Eu não podia querer aquilo. Então eu até queria, mas eu não podia querer aquilo. E isso acontece com a mulher em todas as esferas. Eu até quero ser CEO, mas eu não sei, não é meu lugar. Isso geralmente a gente imagina um homem. Eu quero ser uma cientista, mas eu não sei como é que eu chego lá. Geralmente eu imagino um cientista. Gé, olha para os filmes, cara. O filme que tem uma cientista, essa cientista ou ela é filha do cientista ou ela é mulher do cientista. E é por isso que ela tá lá. Ela nunca tá lá porque ela é a cientista principal. Ela aprendeu com alguém e ela aprendeu com alguém que é um homem, não é uma mulher. Então a gente vive uma crise muito grande de referências. Nós estamos ocupando esses lugares. E aí, como a gente ocupa esses lugares, nós somos as referências das próximas gerações. É normal que a gente se sinta deslocada e que a gente não saiba o que fazer nesse lugar e que fique, inclusive, com aquela sensaçãozinha embaixo, assim, lá no fundo do inconsciente, dizendo: oh, eu acho que esse lugar não é meu. E daí vem a crença de duvidar de si mesma, de se questionar: será que eu deveria estar mesmo aqui? Será que eu dou conta de bancar isso? E às vezes o bancar também é difícil. Sustentar um lugar em lugares extremamente masculinos. Eu sei o que é. Cansa, não cansa? Cansativa. Meu Deus. E ninguém vai facilitar mesmo, não, né? Não, vai dificultar. Exatamente. E essa questão de falta de referência a gente vem, né, enfim, séculos do que houve dentro da nossa sociedade, mas hoje em dia a gente já tem muitas referências, né? Você acha que falta um pouco também da gente buscar intencionalmente o que eu quero e quem que é a pessoa, quem que é a mulher, por exemplo, que está ocupando esse espaço hoje para eu me inspirar nela? Tem esse movimento? Você percebe que tem, que não tem tanto? Eu acho que como a gente não foi criada dentro desse movimento, hoje a gente tem mais referências, mas a gente acaba não buscando tanto essas referências, né? A gente acaba não pensando sobre isso, mas esse, com toda certeza, é o melhor caminho. É entender quem são as mulheres que já fizeram antes isso, né? Para que eu possa modelar mulheres. Normalmente a gente vai pelo caminho mais fácil, que é modelar homens. Sim.
É verdade. E o quanto que disso você acredita ser uma estrutura psíquica individual e o quanto que é resultado de séculos de condicionamento, dizendo para a mulher que não é o lugar dela, né? Vou responder sua pergunta, mas antes, você que está assistindo o podcast Empreendedora Selvagem, curte esse vídeo para ele chegar em mais pessoas, aproveita, se inscreve no nosso canal também e clica no sininho para você poder receber sempre as nossas notificações. Então vamos lá, Gé, o que acontece? Não dá para pegar o sentimento da impostora e separar só em experiência pessoal e só em inconsciente coletivo. Por quê? Porque um está entrelaçado no outro. O que é experiência pessoal? É o que a pessoa aprendeu sobre aquela posição, aquela realização, né? E ela aprendeu ali no ambiente dela, do papai, da mamãe, né? Da titia, da escola. Só que esse ambiente é extremamente influenciado pelo inconsciente coletivo. Né, da mãe que não tem perspectiva e que ensina uma filha também não ter perspectiva, né? Então, um está entrelaçado no outro, a gente não consegue separar. O que a gente precisa fazer de fato para que a gente possa desenvolver autoconfiança, se colocar nesse lugar de eu tenho condições de fazer isso, eu dou conta de aprender e de realizar, é basicamente questionar as nossas próprias crenças e os nossos próprios conhecimentos sobre nós mesmas. Isso vai fazer, esse questionamento vai abrir espaço para que a gente consiga desenvolver a autoconfiança que a gente tanto precisa. E você acredita que a amabilidade alta, né, que é um traço de personalidade do Big Five e a síndrome da impostora, existe uma relação entre a síndrome da impostora e uma mulher, uma pessoa que tem uma amabilidade alta? Se a gente for vincular Big Five, que é a ciência da personalidade, com a síndrome da impostora, a gente precisaria olhar mais do que só a amabilidade. Pensa, são 5 grandes traços: extroversão, amabilidade, abertura, conscienciosidade e neuroticismo. No neuroticismo, eu tenho aquela pessoa que ela sente o perigo de maneira muito mais intensa do que as pessoas que têm neuroticismo baixo. Então, só de eu sentir mais o perigo, eu questiono mais a minha capacidade de resolver com esse perigo. Então, pode ter a ver com a síndrome da impostora. Quando a gente fala de amabilidade, a gente está falando de um grande traço que coloca a relação com o outro em primeiro lugar. Então, pode ser que uma amabilidade alta gere culpa na pessoa. E aí, essa culpa vai fazer com que a pessoa se questione do tipo, nossa, mas eu deveria estar dando mais atenção para minha família, para o meu marido, para as necessidades dos meus pais, eu vou deixar o meu sonho de lado. Ou então a culpa de olhar para os próprios projetos e deixar um pouquinho as pessoas de lado pode fazer com que essa pessoa se sinta impostora em algum lugar. Agora, a conscienciosidade, que é o traço da disciplina, do senso de dever, também, porque é o traço da autocobrança. Se você é a mulher que se cobra muito, que você acredita que você não pode errar, que você é muito ligada à excelência, à entrega, na hora que você erra, ou na hora que você está numa fase que você não está com o resultado como você colocou no seu ombro que você deveria ter, a síndrome da impostora, ela vem com tudo. Então, você consegue identificar em vários manejos da personalidade essa crença de eu estar me perguntando se realmente eu tenho competência para fazer aquilo. E isso dói brutalmente dentro dessa mulher. Dói. Eu sei, eu tenho esse pezinho aí. Mas qual desses? A amabilidade não é um problema para você. Não, mas do conscienciosidade. Da conscienciosidade alta. Então, é de estar nesse lugar de não posso errar, gosto das coisas muito assim. Quando eu erro, eu já tô assim, então tenho uma certa dificuldade. Você não superou isso nem um pouquinho? Ah, não, superei. Nossa, assim. Não era pior, não era? Nossa, muito. De quando eu te conheço, eu achava que você era super a pessoa que morria quando errava. Não, mas assim, melhorei bastante, mas outro dia ali eu chorei porque eu errei. Você acredita? Não. Meu namorado olhou assim pra mim.
E eu chorando, eu não gosto de errar. Mas assim, muito mais tranquilo. Esses episódios não acontecem mais com tanta frequência. Hoje em dia eu sou muito mais tranquila com isso, sou muito mais em paz com isso, mas já foi uma grande questão pra mim. Essa autocobrança que a gente tem, né? O perfeccionismo de... Porque nós somos empresárias e a gente cobra muito o time, né? Mas o tanto... Nossa. Eu não cobro os outros tanto quanto eu me cobro. Nem perto. Nem perto, né? Nem perto. Muito pelo contrário, com os outros existe uma paciência, um carinho muito grande. Um jeito de falar, que às vezes a gente não consegue disfarçar tanto, mas disfarça. A gente dá o nosso melhor. Bom, mas me fala. Tem um lado que pouca gente fala, né? Que a síndrome da impostora, ela às vezes protege a pessoa de alguma coisa. O que existe um ganho secundário em se sentir impostora? O ganho secundário de se sentir impostora é proteger você do erro. Então você usa a síndrome da impostora como desculpa para você adiar o agir. O agir, a ação, ela vai estar sempre vinculada ao risco de errar. Então, a pessoa que sente, né, que ela não está pronta, ou ela sente a insegurança de querer entregar algo muito excelente, que talvez ela não consiga, o que ela está dizendo, na verdade, ao não tentar, é que ela não tem a capacidade, às vezes, emocional, de lidar com o fato de que ela vai errar. Então, ela adia a tentativa porque ela não se sente preparada para lidar com o risco. O que é muito louco, porque é justamente no erro quando a gente mais aprende. Repara, uma criança aprendendo a andar, né? Theo agora está com 6 anos, mas foi meu filho mais novo, é a lembrança mais recente que eu tenho. Ele ia botando um passinho e tal, de repente ele caía. Quando ele caía, ele prestava atenção naquilo, ele arregalava o olho assim, aí ele ia levantando, prestando atenção em cada movimento que ele estava fazendo, aí ele dava o próximo passo. Ele estava 100% no momento presente, aprendendo com o tombo que ele tomou. O erro é isso. O erro coloca a gente no momento presente e o nosso cérebro decora. Não dá para fazer isso, não dá para dar esse passo dessa forma. Só que se eu não assumo, se eu não tenho peito para bancar o erro, eu nunca completo o ciclo da aprendizagem. Eu nunca vou superar a síndrome da impostora. Então, eu preciso viver o processo e eu preciso assumir o risco, matar no peito de que eu vou tomar uma decisão e essa decisão pode estar errada. Eu preciso ser mulher o suficiente para bancar esse negócio da minha vida. Porque esse é o antídoto contra a síndrome da impostora. Bancar. Banca tuas decisões, parceira. Perfeita essa colocação, é exatamente isso. Acho que falta um pouco dessa coragem da gente entender que eventualmente a gente vai errar e tá tudo bem com isso, né? É assim que a gente aprende, é assim que... não tem sucesso sem os percalços, não tem sucesso sem os erros, não tem sucesso sem os fracassos. Sabe líder que fica em cima do muro? Sei. Que não consegue liderar o próprio time? Que não consegue bancar uma decisão porque tem medo de tomar uma decisão ruim, tomar uma chamada da diretoria e tudo mais, essa pessoa, ela fica numa empresa há muito tempo? Ela não fica. Quem é o líder que cresce? É a pessoa que banca, que arrisca. E que fala, olha, deu ruim. Errei aqui, hein? Na próxima eu vou fazer de uma outra forma que acredito que não vai dar ruim. É isso que a gente busca nos profissionais e é como a gente devia agir na vida, né? Cara, é isso. Tomei essa decisão e foi uma decisão ruim. Quantas outras a gente já não teve, né? É isso. E se perdoa e segue em frente. Tem gente também que erra e vira um tatu bolinha pro resto da vida. Fica em posição fetal 6 meses na cama. Ou então terceiriza a responsabilidade. Mas eu só não deu certo porque a Isa não subiu a aula. Poxa vida. Mas não deu certo. Mas eu também não sabia que era pra... Pois é. Aí a síndrome da impostora vai gritar mesmo. Vai. Bom, vamos seguir aqui. Junto com uma profunda falta de autorresponsabilidade. Bom, o mercado transformou a síndrome da impostora quase numa entidade feminina coletiva. Né? Você acha que isso ajudou as mulheres ou criou mais uma prisão?
Qual que é o risco da pessoa assumir que a síndrome da impostora é uma coisa feminina? É ela não se irritar com isso. Ah, toda mulher se sente impostora. Enfim, entendeu? Não dá para ser assim. Tá, a síndrome da impostora acontece mais com mulheres. Já entendemos os vieses de gênero que fazem com que as mulheres se sintam menos autoconfiantes do que os homens. Ok, mas o que que eu faço para mudar isso? Eu não quero isso na minha vida. Eu não vou tolerar isso na minha vida. Isso não vai definir quem eu sou. E é a partir dessa decisão que a pessoa constrói uma ação diferente, aonde ela consegue criar novas crenças que vão livrá-la desse sentimento ou que vão atenuar esse sentimento. Então, eu acho que o grande problema é o acolhimento, sabe? Tipo, ai, é a síndrome da eu me sinto impostora. E aí ficou aqui, ó, abraçadinho na impostora. Entendeu a situação? Não dá. Opa, tem uma síndrome da impostora aqui. Não, peraí, vamos resolver isso aqui agora. E resolve. E vai pra ação. E assume o risco. E vambora. Porque é esse processo que vai te trazer reestruturação cognitiva para você se liberar. A gente falou um pouquinho, né, sobre o perfeccionismo, né? O perfeccionismo e a síndrome da impostora, eles andam juntos? São coisas completamente diferentes? Como é que é? Perfeccionismo e síndrome da impostora andam juntos. Né? Por que eu me sinto impostora? Porque eu tenho a expectativa de entregar algo perfeito. E como não é possível entregar algo perfeito, porque nada é perfeito nesse plano, logo eu me sinto impostora. Então é uma crença se apoiando na outra, fazendo uma mulher se paralisar. Então o que a gente precisa questionar é justamente o perfeccionismo e o sentimento de ineficácia, que é a síndrome da impostora. E desenvolver, como que a gente resolve isso? Existem várias técnicas. Por exemplo, uma delas é a experiência vicária. Então, eu vou buscar outra mulher que já resolveu esse problema e eu vou modelar essa mulher. O que que ela pensa? Quais são as crenças que a movem? Qual é o comportamento que ela tem? E quais são os conhecimentos que ela tem que fizeram com que ela superasse essa dificuldade? E a outra é a experiência pessoal. Eu pergunto, eu busco dentro das minhas próprias referências de vida, quando foi que eu passei por uma situação desafiadora similar e consegui resolver? Nossa, eu tive aquele problema, aquela crise lá em 2016, ela me preparou para hoje. Então, se eu passei por aquilo, eu consigo passar agora também. Nossa, qual foi a vez que eu não fui perfeita e que mesmo assim isso foi suficiente? Nossa, quando eu entreguei a minha tese de mestrado, eu estava passando por gravidez, eu estava com a vida toda enrolada, ainda assim eu fui lá e entreguei. Não foi perfeito, mas foi suficiente. Então, você utiliza as suas próprias experiências para reforçar para o seu cérebro que você dá conta de passar pelo que você está passando. Então a gente já está se caminhando aqui para o final, vamos para as nossas duas últimas perguntas. E tem um caso que é o seguinte, da mulher que ela fala que tem a síndrome da impostora, mas quase que com um orgulho, uma coisa, é isso, eu tenho e faz parte de mim. O que você enxerga por trás disso? Essa tentativa de ser humilde. Na verdade, é um discurso bem feio, na verdade. Assim, graças a Deus eu vejo pouco disso, sabe? Eu vejo mais a mulher realmente sofrendo por um perfeccionismo, por uma autocobrança, do que esse caso. Mas existe. A mulher que fala assim, eu tô me sentindo tão impostora, mas na verdade o que ela tá buscando é uma validação externa, ela quer um elogio. Então é aquela pessoa que depende da aprovação do outro. O outro precisa validar. Não, se alguém me disser que eu estou no caminho certo, eu vou me sentir melhor. A gente precisa fugir desse lugar, porque o mundo, ele não quer, não está tendo essa validação externa. Então, se você colocar isso no colo de outra pessoa, porque você tem uma ferida emocional, porque você não recebeu isso na sua infância, e você segue como mulher adulta buscando essa validação no outro, você vai sofrer muito e você vai ficar paralisada nos seus projetos, porque não vai vir a validação. Então, o que ela quer é um elogio. Ela quer que alguém
Se responsabilize. E a responsabilidade é tua. E se der errado, ela ainda vai falar, ah, se eu não tivesse escutado a pessoa, né? Poxa, isso não teria acontecido. Ainda vai culpar, né? Ainda vai culpar. Bom, se você pudesse reorganizar a forma como o mercado fala sobre a síndrome da impostora, o que você mudaria? Eu acho que primeiro eu deixaria de chamar de síndrome para não parecer que é tipo uma doença, né? Eu tenho gastrite, poxa vida, meu estômago é fraco. Isso é uma coisa. Outra coisa, eu tenho síndrome da impostora. Não, você não tem síndrome da impostora, você tem um processo de crenças que não te ajuda a desenvolver autoconfiança. Então, vamos trabalhar a autoconfiança para criar crenças novas, né? Eu acho que a primeira coisa seria isso, não chamar de síndrome. Segunda coisa é separar o joio do trigo. É entender se é uma crença ou se você realmente é impostora. As pessoas precisam ser capazes de chegar nessa conclusão. Se tu tá tentando vender uma coisa que você não pratica, desculpa, amada, você é impostora. Então, assim, é mais fácil, em vez de você ficar paralisada, se sentindo culpada, que tal você começar a praticar aquilo que você está falando? Tenho certeza que a síndrome da impostora vai embora. Eu acho que seriam essas duas coisas, dar o nome certo e separar o que realmente é crença, necessidade de desenvolver autoconhecimento e o que realmente é porque a pessoa é impostora. E se chegar também à conclusão de que estou sendo uma impostora, acho que sempre existe a possibilidade do até aqui não, mas tem algo que você pode compartilhar com alguma propriedade, né? Então talvez não seja aquele conteúdo, seja um outro conteúdo, seja de uma outra forma, né? Mas algo que você possa ensinar e que verdadeiramente você consegue fazer aquilo porque você pratica. Exato. É isso que a gente precisa. Mas eu não pratico nada. Então, filha, antes de tentar vender qualquer coisa, ajeita a tua vida. Compra. Começa a comprar. Aí você vai adquirir os conhecimentos para depois ensinar. Né? E não só adquirir os conhecimentos, né? Senão também não adianta nada. Aplica os conhecimentos na própria vida. Uau! Será que elas gostaram desse papo sobre impostora? Sabe o que eu queria saber? Se você já se sentiu uma impostora em algum momento, escreve aqui nos comentários que eu quero saber. Quero saber a história. Conta aqui pra gente. Foi uma delícia ter você com a gente. É sempre muito bom ter você aqui. E um beijo, né, Gé? Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau.